Youtuber, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e nós estamos hoje aqui para falar um pouco a respeito da crase e do seu uso. O que é, né, esse sinal indicativo que a gente tem tanta dificuldade de usar? A gente começa então com um período aqui que é uma campanha pela erradicação do trabalho infantil, né, que faz um jogo de sentidos usando aqui contextos em que há a presença da preposição a, seguida por um artigo, né, feminino plural e masculino plural. Para muita gente, o trabalho não começa às 8, começa aos 8. Né? Se eu vou fazer a análise sintática de um período como esse, tirando esse adjunto adverbial, essa expressão adverbial, que quer dizer que é quando o trabalho começa, ou para quem ele começa, né, o sujeito está aqui, né, e o verbo é um verbo intransitivo. Essas duas expressões, às 8, né, o verbo aqui funciona da mesma forma, e aos 8, são adjuntos adverbiais de tempo, né? Começa quando? Mas aqui ele quer dizer o quê? Às 8 horas, né? Seria o horário comercial padrão. Aquilo que ele quer dizer é aos 8 anos. A gente nota que começa quando a gente usa essa expressão, a gente quer se referir ao momento, né, em que se inicia esse trabalho. O trabalho não começa às 8 horas, começa aos 8 anos, né? Para esse grupo aqui, para quem realiza o trabalho infantil. Então é só para te mostrar que aqui eu tenho o sinal indicativo de crase, porque eu tenho a expressão começa a, né, mais o artigo feminino plural, e aqui começa aos 8. Está omitida aqui a palavra anos. Tudo bem? O que é crase, então? Para resumir, depois da gente mostrar isso aqui, e a gente a seguir vai falar das regras. É um processo fonológico, é um processo sonoro, né? Eu tenho dois fonemas que são vogais, dois fonemas vocálicos idênticos, que se realizam em apenas um. Por exemplo, eu tenho crase aqui, ó. Pedro ouviu um tiro. Né? Quando a gente vai fazer a leitura disso, Pedro ouviu. Né? Você não fala esses dois Os, eles se realizam como se fosse um único. Ouviu um tiro. Ouviu um. Né? É como se eu falasse de uma única maneira. Então, isso aqui é a presença de uma crase. Né? Eu posso classificar esse fenômeno aqui como crase. Sim, do ponto de vista fonológico. Né? Mas não é a crase que a gente conhece com aquele sinal trocado, né? Um acento agudo para o lado contrário. Né? Da mesma forma, eu tenho a crase, processo fonológico, né? Que vai se realizar nesse sinal indicativo, quando eu digo assim, Cristina precisa ir à aula. Né? Então, você tem o a do lado de cá, que é a preposição. Você vai a algum lugar, pedida pelo verbo ir. Né? E aqui você tem o a artigo. Então, percebe que você tem uma grande crase aqui, né? São todos esses as aqui, ó. Ir à aula. Né? Você só alonga um pouco, porque, na verdade, você vai juntar o som mais desses dois. Então, quando você realiza a preposição junto com o artigo, você escreve um único a, para não ficar dessa forma repetitiva, e marca, né, usando aqui, ó, o sinal indicativo para esquerda. Tudo bem? É importante lembrar que não há o a sozinho, assim, ó, dessa forma, com acento agudo, na língua portuguesa. Esse é um erro que muita gente comete. Né? Então, basta você saber que isso aqui não existe, para que no contexto em que você acredite que haja a crase, que exista a crase, você não faça isso. Existe a possibilidade de eu ter assim, ó, no plural, as, mas é um substantivo masculino, né? O as é aquela carta do baralho, né? Normalmente você usa para se referir a alguém que é muito bom em alguma coisa. Então, o as. Né? Então, toda vez que você vê um convite, você vir um convite, né? Em que esteja assim, às tantas horas, né? Isso significa que está errado, naquele contexto, o uso da crase, porque as é um substantivo. Maravilha? Então, a gente tem, né, no português, só para relembrar aqui, o acento agudo, em água, por exemplo, nesse contexto, né, na posição inicial, água. Né? Eu tenho um acento circunflexo, também num A aqui, por exemplo, em ângulo ou em ânsia, né, e a gente tem o sinal indicativo de crase, beleza? Algumas pessoas chamam acento grave. Não é de todo errado dizer isso, tá? Mas o nome técnico da crase é sinal indicativo de crase, né? Nesse contexto. Então, na expressão à noite, né? Com uma expressão adverbial de tempo ou de
de modo, às pressas, por exemplo, a gente vê que ó, tanto no singular quanto no plural é possível que a gente, né, tenha esse acento grave, né? Aqui, ó, pro lado de cá, vou botar bem grande aqui, ó, que é para marcar o sentido que ele é. Eu sou canhoto, né? É assim, o destro faz assim, né? De cá para cá. Enfim, como é que eu sei se tem ou não crase? Uma regra simples, fácil, a gente vai ver uma por uma a seguir, é substituir o substantivo masculino por feminino, perdão, por um substantivo masculino. Então, Antônio foi à feira. Tem crase ou não tem? Vou substituir, né? Vou perceber se eu vou colocar o sinal indicativo aqui. Antônio foi ao cinema. Maravilha, eu colocando uma palavra masculina, não tem o artigo aqui, ó, foi a, né, que é a preposição, o cinema. Então, foi ao. Tem artigo aqui? Se tem artigo aqui, aqui também tem. Isso significa dizer que aqui terá crase. É necessário fazer a marcação do sinal indicativo de crase. Tudo bem? Vou apagar um quadro aqui para a gente poder, então, ver as regras, né, onde deve ser feito o uso. Depois a gente vê os casos facultativos e, por fim, as proibições com relação ao uso da crase. Bom, seguindo então, vamos falar a respeito de algumas regras gerais do uso da crase, né? Bom, é comum que a gente use a crase nas locuções adverbiais, também disse de locuções prepositivas, que tem preposição, ou conjuntivas, que tem conjunção, quando elas indicam ali, né, o modo, o tempo, enfim, o lugar, né? Então, em geral, a gente usa a crase, quando isso aqui está associado a uma ação verbal, né? Às vezes, né? Seria de tempo, às claras, de modo, né? O sujeito está à beira de falir, por exemplo, né? À beira de, é uma expressão, né? Uma locução, não é adverbial propriamente, mas né, indica uma circunstância, enfim. A medida aqui, por exemplo, de proporção, né? Você usa também lá nas orações adverbiais, a gente usa essas expressões. Então, são muitas, tá? Eu só estou mostrando para você algumas delas. Uma que a gente destaca sempre é a hora específica, né? José nasceu às 2 da tarde. Então, se você tem uma hora específica, né? O sujeito, verbo intransitivo, né? Quando nasceu, se eu estou especificando aqui, né? Que hora que é exatamente, essa expressão vai pedir o uso da crase, né? A expressão a moda de ou a maneira de, né? São palavras femininas, enfim, mesmo implícitas, pedem o uso da crase, né? Quando diz assim, molho à moda de Bolonha, né? Molho à bolonhesa. Filé à moda de Parma, né? Filé à parmegiana. A gente não tem mais, né, a acepção, o sentido das palavras, normalmente porque está indicando um lugar, né, de onde vieram. Como se fosse uma expressão adverbial de lugar, né? Ou de modo, por exemplo, bife a cavalo. Você viu uma palavra que é masculina, né? É o bife com um ovo em cima. Na verdade, quem está a cavalo é o ovo no bife, né? Mas a gente condicional fala assim, bife a cavalo. Então, a maneira como ele é preparado. Então, isso é uma palavra masculina. Então, esse é um contexto que permite, por exemplo, né? Quando você diz a respeito da escrita ou do estilo de alguém, então ele escreve a Machado de Assis, né? Ele utiliza um estilo parecido com o machadiano, por exemplo. Quando a gente fala dos substantivos casa e terra, a gente vai falando no sentido de terra firme ou de lar, né, no sentido genérico, eu não uso crase. Mas quando são especificados, quando tem um sentido, né, marcado, quando você tem a presença de uma locução adjetiva que faz o papel de adjunta de nominal, você usa. Então, voltei à casa dos meus avós. Né? Ó, o verbo é intransitivo, né? Voltei à casa dos meus avós. Tudo isso aqui é uma adjunta adverbial de lugar. Beleza? Só que aqui, né, eu estou especificando que tipo de casa. Ó, dos meus avós. É uma locução adjetiva, né, que funciona como adnominal de casa, dentro, né, do adjunto adverbial aqui, da expressão adverbial que a gente tem. Então, se eu estou especificando qual casa é essa, eu vou fazer o uso da crase, tá? Não é casa no sentido genérico, né? Por exemplo, viajamos à terra dos nossos ancestrais. É a mesma estrutura, ó. Se você está especificando que tipo de casa, que tipo de terra, se você está, né, qualificando na relação com o substantivo aqui, enfim, na verdade é toda a expressão, né, marquei errado. A terra dos nossos ancestrais, porque eu estava marcando, como eu fiz lá, o adjunto adnominal. Se eu estou especificando a terra, porque toda essa expressão, a terra dos nossos ancestrais, responde ao verbo, né? Voltei a casa, viajamos à terra.
enfim, né, porque são verbos intransitivos, né, e as expressões adverbiais que completam aqui a ideia de lugar. Tudo bem? Um outro uso comum que se diz muito, existe até uma frase, né, que as pessoas decoram para facilitar isso, é voar, volto, dar. Voar, volto, de. Né? Essa é uma regra para você saber. Se eu volto, dar, tem o de mais o a, né? Você tem a preposição de mais o artigo a. Então eu só posso ir a, né? Tem o a, preposição, mais o a, artigo. Então, vou à Bahia, porque eu volto da Bahia, né? A formação geológica Bahia deu nome ao estado. Então, ela é um substantivo feminino, então por isso a gente vai fazer o uso, né, da preposição do artigo. Vou à Bahia, mas vou a São Paulo, sem a crase, porque eu volto de São Paulo. Tudo bem? Não tem. Agora, atenção, né? É uma regra especial com relação a esse uso. Se eu estiver especificando, se eu estiver de novo, né, como a gente viu essa estrutura anterior aqui, fazendo um adnominal do termo. É como se eu tivesse querendo me referir, olha, eu conheci, eu fui ao museu, por exemplo, e conheci a São Paulo dos modernistas. Então, eu estou especificando qual São Paulo, né, da época moderna. Então, fui a São Paulo dos modernistas. Aqui eu teria que usar. Como se eu estivesse dizendo assim, fui àquela São Paulo, né? Aquela cidade, como se tivesse também pressuposto aqui a ideia de cidade, né, que é um substantivo feminino. Aquela cidade, né, do tempo dos modernos. Então, quando você tem essa especificação, mesmo quando você volta e diz, né, fui a Paris da Belle Époque, né? Se eu estiver especificando, falando algo sobre, né, esse substantivo, mesmo que você volte de Paris, né, ou que você volte de São Paulo, você pode ir a com crase se você estiver especificando, nesse sentido de especificação. Vamos falar dos pronomes a seguir e dos usos facultativos. Pequena pausa para apagar o quadro. Um caso um pouco mais complexo, em que o uso da crase é obrigatório, é o caso dos pronomes demonstrativos a, aquela, aquele e aquilo, e dos pronomes relativos a qual ou às quais. Eu tenho que me perguntar, tem ou não a presença de uma preposição? É isso que vai indicar ou não a presença da crase. Porque a crase não aparece em contexto em que eu tenho apenas a presença do artigo. Então, é necessário que você saiba a transitividade verbal, né, para saber se tem ou não uma preposição sendo pedida ali. Então, observe, perguntei àquele menino se ele sabia de algo. Ela aqui. Perguntei àquele menino se ele sabia de algo. Ora, a transitividade desse verbo aqui, ele vai funcionar como um verbo tanto transitivo direto quanto indireto. Por quê? Você pergunta algo. Perguntei se ele sabia de algo. Ora, isso aqui é o quê? Né? Perguntei isso. Isso aqui é o meu objeto direto. Perguntei isso. A quem? Né? A aquele menino. Então, aqui é o meu objeto indireto. Você pergunta, né? Só para a gente retomar aqui. Você pergunta algo, que é o objeto direto, a alguém. Então, aqui, ó, o substantivo é masculino, menino. Em tese, não teria crase. Mas você tem um pronome demonstrativo aquele. Né? Ou aqui o aquilo também funciona como um neutro. Aqui você deve usar a crase mesmo sendo a palavra masculina, porque é precedido desse pronome demonstrativo. Então, perguntei a aquele menino se ele sabia de algo. Você não precisa nem alongar, como eu fiz aqui. Eu estou querendo destacar o contexto, né? Aqui, por exemplo, você não vai ter como usar a crase nesse contexto. Por quê? Porque a transitividade do verbo é transitivo direto. Então, alguém chama alguém, né? Aqui você pergunta algo a alguém. Então, esse a aqui, ó, antes que a minha preposiçãozinha, né, que vai determinar que ali, junto com o pronome demonstrativo aquele, eu use a crase, o sinal indicativo da crase. Chamei aquele menino de feio. Não tem como eu usar a crase aqui, ó, porque eu chamei, né, alguém, o menino aqui, ó, é o meu objeto direto. Não tem a presença de uma preposição. A mesma coisa se a gente vai falando relativo a qual, né, ou o seu plural, as quais. Ó, a professora a qual nos dirigimos é muito exigente. Então, o contexto de oração subordinada adjetiva, né? Se eu for fazer a divisão aqui, ó, você tem a oração principal.
A professora é muito exigente, né? E esse a qual aqui, ó, está retomando professora. Agora, por que tem essa crase aqui? Professor, qual o sentido? Então, nós nos dirigimos à professora. Então, o verbo dirigir é transitivo indireto. Você se dirige a alguém, né? No sentido de fazer a comunicação com esse alguém. Então, aqui tem que ter a crase. Por que aqui, ó, antes da professora, não tem a crase? Porque o verbo encontrar, como chamar aqui em cima, funciona como transitivo direto. Encontramos a professora. Então, isso aqui, ó, é só o artigo, né? Feminino singular. Não tem nenhum segredo. O caso mais difícil de identificar, na minha opinião, é o a sozinho, assim, ó, que não é, né, pronome do caso oblíquo, né, não é preposição, nem é artigo. É o a funcionando como demonstrativo, como se fosse aquela. Né? Repare no exemplo. Estou me referindo, aí o verbo referir-se, né? Você se refere a alguma coisa. Estou me referindo a esta redação. Ó, aqui eu não posso usar a crase, a gente vai ver a seguir as proibições, porque você tem um pronome demonstrativo esta. Estou me referindo a esta redação. E não a que corrigi antes. O professor não tem nenhuma palavra, né? Não tem nenhum feminino aqui, ó. É porque está implícito, né? Para evitar a repetição tanto do verbo quanto do substantivo redação. Estou me referindo a esta redação. Não me refiro e não me refiro a aquela, né? Aquela redação, se tivesse oculto aqui, ó, que corrigi antes. Então, nesse contexto aqui, ó, você tem a preposição pedida pelo verbo referir-se e não me refiro, né, que está oculto também aqui, não estou evitando a repetição. Você tem a preposição pedida pelo verbo referir-se e não me refiro a aquela redação, somada com o a funcionando como demonstrativo. Então, esses contextos são um pouco mais difíceis, né? Mas se você conhecer transitividade, você resolve, consegue compreender no avô. Então, ainda não deu tempo nesse quadro, mas vamos falar mais rapidamente sobre os casos facultativos e as proibições. Vamos então falar agora, para finalizar, sobre os usos facultativos e as proibições do uso da crase. Bom, o uso é facultativo se eu tenho a necessidade da presença da preposição antes de um nome próprio feminino. Emprestei meu livro a Joana, né? E alguém empresta, o verbo é transitivo direto e indireto. Alguém empresta alguma coisa, meu livro, a alguém. Então tem a presença da preposição. Mas o substantivo é feminino singular. Então posso ou não posso usar a classe, não tem problema. Tá certo, prestei meu livro a Joana, prestei meu livro a Joana. Da mesma forma, né? Se eu tenho um pronome possessivo feminino, minha, sua, nossa, né? O terreno pertence à minha avó. Ó, posso ter crase, assim, não posso não ter crase, tá certo, da mesma forma. O que eu uso é facultativo, não é obrigatório. Tá? Com relação à preposição até, né? Acompanhado pelo canto das cigarras. Vou até a igreja. Posso usar crase? Posso não usar crase. Por quê? Olha que eu coloco aqui, ó, uma expressão masculina para a gente comparar. Vou até ao parque. Posso falar assim, né? O uso estilístico da preposição a aqui, como se estivesse somando, né? Mas vou até o parque, ó. Já tem a preposição. Isso aqui é uma preposição, né? A seguir eu tenho um artigo aqui, ó. Então, não tenho crase. Até o parque. Vou até a igreja. Então, pode ter o acento, como pode não ter. Esses usos aqui são facultativos, tá? Esses três principalmente. Com relação ao uso das outras preposições, fica um pouco, ó, vou para a casa. Então, você já tem a preposição para. A seguir, você só tem o artigo. Então, você não faz o uso da crase, tá? Então, vou com a colega. Então, com já está lá, que é a preposição. A é o artigo que vai vir a seguir. Então, com as demais preposições, se você tiver uma outra preposição que não seja a preposição a mais artigo, você não usa crase, óbvio. Né? Com a preposição até, o uso é facultativo. Atenção para o caso dos substantivos femininos no plural. Aqui você fala de, a gente pode falar também de uso geral e uso específico, né? Então eu tenho que verificar se tem ou não artigo. Porque às vezes eu posso omitir o artigo intencionalmente. Eu só tenho a preposição, não devo usar a crase. Mas se eu tiver a presença do artigo, eu tenho necessariamente que usar a crase. Então, entreguei livros a alunas.
Tá certo isso aqui? Tá. Você entregou alguma coisa, objeto direto, a alguém, a alunas. Estou falando de maneira genérica, né? Não, entreguei livros a alunas. Então, de maneira genérica, você pode usar assim, ó, isso aqui não é artigo, isso aqui é a preposição pedida pelo verbo entregar. Entreguei os livros às alunas do terceiro ano. Aqui eu estou especificando, né, que tipo de alunos aqui, ó, do terceiro ano. Eu tenho junta de nominal, né, a gente viu os casos anteriores. Então, se eu estiver falando no sentido específico, se eu estiver especificando, eu devo usar a crase. Então, repare, entreguei os livros às alunas. Tem que ter a crase. Se eu tirar isso aqui, ó, a alunas, eu não posso ter a crase. Por quê? Vamos esquecer que tem a do terceiro ano aqui, ó. Entreguei os livros a alunas. Então, não posso ter a crase, tá? Se eu colocar o S aqui, ó, entreguei os livros às alunas. Agora, eu tenho que ter a crase obrigatoriamente, não é facultativo. Se eu coloquei o S, estou marcando o plural, significa que o meu artigo está no plural. Eu entreguei algo, os livros, objeto direto, alguém, às alunas. Então, eu tenho necessariamente que usar a crase se eu estiver usando aqui, ó, o plural. Significa que o artigo está aqui e tem a preposição pedida pelo verbo, então, no contexto de uso obrigatório. Eu só posso fazer assim, ó, sem o S, né, que eu não preciso usar a crase, mas eu não devo usar a crase, porque aqui só está o uso da presença da preposição. Maravilha? E quais são as proibições do uso da crase? Ora, se a crase é usada quando, né, um verbo ou uma expressão nominal, né, um substantivo ou um verbo, pede a preposição que se soma a um artigo, né, feminino, singular ou plural, a depender do contexto, então, antes de substantivo masculino, eu não tenho crase. Asterisco. Qual a exceção? A moda de, né, ou a maneira de, pode ter um nome masculino na frente. Mas se eu digo aqui, ó, sou a favor da lei, né, o favor, então aqui, ó, ser a favor de, isso aqui é só preposição, ó. Não tem artigo, se tivesse artigo era o, né, então não tem crase, não tem como ter. Ou antes de um verbo. Bom, o verbo também não tem um artigo antes dele, a não ser que ele seja substantivado. Tenho contas a pagar, porque elas não foram pagas. Ó, tem um verbo aqui, ó. Aqui eu tenho um substantivo masculino, o favor. Então, antes de substantivo masculino ou de verbo, é proibido o uso da crase. Lembrando que o substantivo masculino eu posso usar, né, no contexto em que eu esteja me referindo à moda de. Beleza? Antes dos pronomes pessoais indefinidos e dos demonstrativos, exceto aquele, aquela, aquilo, né? Então, ó, pergunte a ela, pergunte a mim, né? Pergunte a você. Pronome pessoal do caso reto. Pergunte a ela. Não tem artigo, né? Tem o pronome, então não pode ter crase. Não diga nada a ninguém, ó, pronome indefinido, ó. A alguém, não diga nada, alguma coisa, dizer algo a alguém, ou a ninguém, no caso aqui. Né? Na nossa frase na negativa, não diga nada a ninguém. Então aqui eu só tenho a preposição, não posso usar a crase. Entregue a carta a essa garota. Aqui é um caso de demonstrativo feminino. Ó. Essa funciona como adnominal de garota, né? Isso aqui, ó, é a parte do objeto indireto. Isso aqui é o meu objeto indireto. Entregue a carta, né, a essa garota. Por que não pode ter a crase aqui? Ó? Eu não tenho o artigo, tenho o pronome demonstrativo. Qual a exceção? Aquela, aquele, aquilo. Então, entregue a carta àquela garota. Se tivesse um aquela aqui, ó, a gente teria obrigatoriamente que usar a crase. Entregue a carta àquela. Teria que ter aqui, ó, se fosse. Mas a essa eu não posso usar. Ou nas expressões ou palavras repetidas. Revisei o texto, linha a linha. Né? Então, quando você tem duas palavras iguais, você tem só a preposição no meio e você não pode fazer o uso da crase. Maravilha, espero ter ajudado, são muitos os casos realmente, mas conhecendo transitividade, lendo e escrevendo, a gente aprende a usar esse danado desse sinal indicativo. Muito obrigado pela sua atenção, era isso que eu tinha para falar hoje.